Eu sou, olá, eu sou educadora de segurança digital na Casa Hacker, junto com um time bem legal. A gente está fazendo essa semana aí de oficinas, que faz parte do circuito do The Glass Rooms Information. É, eu sou analista de sistema na Bionexo e também educadora de segurança digital. Bom, opa, got it? Essa oficina, a primeira oficina que a gente vai fazer, essa oficina que a gente vai fazer hoje é sobre dependência digital. Eu coloquei uma perguntinha aqui que é: será que eu passo no teste? O que vocês acham, gente? Vamos ver, né? Se a gente passa no teste. Espera aí que travou aqui de novo. Eita. Não ouço Mila. Vocês estão me ouvindo? Jaqueline mandou no chat que não me ouve. Sim, eu tô ouvindo. Dá uma olhada, Jaque, se na sua janela lá do navegador, em cima, tem um botãozinho com, parece um áudiozinho assim. Se ele tiver com um cortezinho em cima, pode ser que você tenha desabilitado o volume do navegador. Dá uma olhada. Tá, certo? Agora ouço, beleza. Bom, vamos lá, né? É, A primeira coisa que eu queria dizer aqui é sobre dependência digital, é que a dependência digital ela é um vício de comportamento, né? O que é isso? Bom, a gente tem, eu não sei se vocês estão familiarizados aí com o conceito, então vou trazer isso para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar assim de uma pessoa que viciada, por exemplo, em jogar cartas, jogos de azar. A pessoa sempre vai lá e joga, e aí depois vai lá e joga, vai lá e joga, e esse comportamento se torna uma coisa repetitiva, né? Se torna um vício. Só que isso não é um vício de uma substância química, né? Então, a gente tem os vícios químicos e a gente tem os vícios comportamentais, e o ser humano pode ser acometido de um vício comportamental, né? E esse vício comportamental, ele causa dependência, abstinência, né? Tolerância, que é quando você quer fazer cada vez e cada vez mais, isso te sacia menos, então você precisa fazer mais ainda, né? Então, todos esses sintomas que uma dependência física, uma dependência de uma substância química, por exemplo, causa, também pode ser trazer, né, também pode existir num vício de comportamento, né? E dentre todos os tipos de vício de comportamento, um deles, que inclusive hoje né, já é classificado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença mesmo, que é o vício em games, né? Ele já é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um vício, uma doença. E a internet, né, o uso das ferramentas digitais aí, ela tá. Alguém mandou alguma coisa no chat. Ah, não, tá. Ela tá aí dentro desse vício comportamental, né? E por que que isso daí é perigoso, né, gente? Porque a gente não consegue perceber, né? O digital, ele tá muito dentro do nosso dia a dia, né? Então aí, como eu trouxe para vocês, o vício em videogame, ele já é considerado pela Organização Mundial de Saúde como um problema, né? Como uma doença. E aí, como que a gente pode identificar? E você fala assim, vamos supor, eu não sei aqui como é que são as pessoas que estão participando, mas eu acho que deva ser bem misturado aí o público que está aqui, né? Mas se você tiver mães ou filhos, ou você tiver algum sobrinho, né? Ou até um amigo mais jovem, um irmão mais jovem, né? Como que você vai saber se isso é um problema, se está sendo um problema, se a quantidade de tempo que eu passo, por exemplo, no videogame, até você mesmo, né? Por exemplo, eu jogo videogame. Será que a quantidade de tempo que eu passo jogando videogame é uma quantidade saudável? Já
está sendo insalubre, né? Então, não só o videogame, mas outras coisas também a gente vai trazer nessa oficina. Então, a nosso intuito aqui com essa oficina é ajudar vocês a identificarem se esse uso de tecnologia que a gente tem, né, que pode ser uma rede social, um videogame e tudo mais, ele está sendo saudável ou não, e se ele está sendo, está trazendo algum malefício para a sua vida, e às vezes a gente não está percebendo, né? Então, aqui, ó, eu trouxe alguns destaques, né, que é a perda de noção de tempo. Isso é uma coisa assim que acontece muito, né? Então, eu deixo de tomar água, às vezes eu deixo de levantar para ir no banheiro porque eu estou jogando videogame, né? Isso daí já é um indicativo de que não está muito legal, né? Às vezes a gente, não só no videogame, né? Às vezes a gente passa bastante tempo no computador e a gente perde essa noção, a gente perde a noção do tempo de comer, né? Então a gente deixa de comer, a gente deixa de ir ao toalete, né? A gente deixa de fazer atividades que são importantes para o nosso dia a dia, né? Para manter a nossa saúde. E aí, a frequência, né? E a duração, não só a duração que você faz durante o seu dia, então, por exemplo, durante o dia eu fiquei 2 horas, né? Mas a gente tem que analisar também a frequência dentro de um espaço maior de tempo. Então, semanas, meses, né? O tanto que isso acontece, né? O tanto que você faz isso durante, por exemplo, uma semana. É todo dia ou é 2 vezes por semana? Eu jogo 6 horas, 6 horas em um dia, mas eu jogo só no final de semana, que é quando eu reúno os meus amigos na Lan House, por exemplo, né? Ou não, eu faço isso muitas vezes, né? Durante muitas vezes. E aí a gente já começa a ter um problema, que seria o refúgio, né? Então, eu coloquei aqui, meu filho fica o dia inteiro jogando videogame, agora, calma, né? O principal alerta é essas atividades aí, comer, beber água, tomar banho, né? Se você, por exemplo, falar assim, olha, hoje você não vai jogar, e a pessoa fica estressada, né? Então, isso daí já pode ser um indicativo também. E aí, além do videogame, a gente tem uma palavrinha que chama nomofobia. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Chama nomoblifobia, né? A tradução no, de no mesmo, mo de mobile e fobia, né? Que seria uma certa fobia, uma certa aceleração, assim, um certo desespero por você ficar sem o seu telefone celular. É engraçado isso, né? Porque a gente não percebe quando a gente fica, por exemplo, com o nosso celular tá descarregando, né? Ou a gente sai e esquece o celular. Quando você sai e esquece o celular, o que você faz? Você volta a buscar o celular, né? Então, essa palavrinha aí é interessante, né? São intensos sentimentos de ansiedade e obsessão. Aí eu trouxe aqui alguns depoimentos para a gente começar a separar, né? O que deixa eu mudar aqui. Aí. O que é muito, assim, está muito ligado com o lado da dependência, o que faz parte do nosso cotidiano, né? Então, assim, esses depoimentos que eu trouxe aqui são depoimentos reais, tá? De um instituto, então a gente tem se baseou aí, tem um instituto que chama Instituto Delete, né? Ele tem uma questão assim bem radical para você realmente retornar à sua vida sem as redes sociais, não é o que a gente quer aqui, né? Mas algumas pessoas procuram esse instituto mesmo com casos assim que elas identificam que isso está fazendo mal. E aí eu peguei alguns depoimentos para trazer depoimentos reais para vocês. Então, por exemplo, meu filho não queria sair de casa, vivia jogando escondido atrás do computador. O Facebook me deixava triste, parecia que a vida das pessoas evoluía e a minha não. Dormia tarde por causa do Facebook e ficava com sono durante as aulas. Né? E isso daqui acontecia muito comigo, tá? Então, eu comecei a perceber os meus limites, porque eu tinha esse hábito. Eu ia, por exemplo, dormir
né? E aí eu ficava ali com o celular na hora da cama, assim, e ficava tá, 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 tá. E quando eu via, já tinha passado 1, 2 horas que eu estava deitada na cama, mas eu não estava dormindo, né? E aí isso começava a comprometer o meu sono, né? E consequentemente o dia seguinte e tudo mais. As reuniões duravam muito tempo, porque as pessoas ficam ligadas no notebook, smartphones, aqui em relação mais ao trabalho, um contexto de trabalho. Fico irritada quando não gosto da foto, já tirei mais de 10 selfies até ficar bom. Percebi que meu filho está dormindo melhor e com menos ansiedade. Já bati o carro porque estava lendo mensagens no celular. Recebo mais de 40 e-mails no trabalho e não consigo ler todos. Aí você vai falar, bom, mas o que que receber e-mail no trabalho tem a ver com dependência digital, né? O foco aqui desse depoimento é justamente a ansiedade de você ter que participar, igual esse daqui do lado, né? Que são as mensagens do WhatsApp. Então, assim, você tem uma ansiedade que é gerada pela correspondência. Você precisa está devolvendo, você precisa dar uma devolutiva. Você tem 40 e-mails, você não consegue ler, não consegue responder. Isso te causa uma ansiedade, né? Você tem um monte de grupos no WhatsApp, você não consegue ler, você não consegue responder, você não consegue ver tudo. Então, quanto mais você participa, menos você consegue ver, né? Menos você consegue acompanhar tudo que se passa ali. E aí, na tentativa de você acompanhar tudo aquilo, isso vai te trazer uma certa ansiedade, tá? Então, o foco aqui não é o tanto de mensagem que você recebe, mas como você se sente quando isso acontece, né? E aí, a gente vai começar uma diretriz aqui. Então, por exemplo, vamos nos questionar, né? Como que eu passo o meu tempo livre, né? Você já teve alguma sensação assim, vamos supor, eu tô meio triste, eu tô meio, sei lá, meio bravo com alguma coisa, e aí eu vou pegar o celular para me distrair, né? Eu vou pegar o meu celular para ficar, sei lá, vendo alguma coisa engraçada, ou de repente ver alguma coisa no Instagram, e eu vou ficar ali surfando na internet, a partir de um momento que eu me senti frustrada. Então, por exemplo, você se sentiu frustrada, né? E aí aqui é muito importante a gente ter um autoconhecimento, né? A gente trabalhar esse autoconhecimento nosso, a gente conseguir notar que isso é já é uma coisa difícil de se fazer, né? A gente tem que notar quando a gente tem uma emoção negativa, né? A gente precisa ter uma certa maturidade aí emocional, né? Trabalhar esse emocional nosso para que a gente possa perceber e identificar quando eu fico frustrado. Quer dizer, eu estou andando, por exemplo, lá no shopping e aí eu vi uma coisa muito legal. E aí, de repente, eu não tenho dinheiro para comprar. E isso me traz uma frustração, né? Será que eu consigo perceber que isso me trouxe uma frustração, né? E aí, como eu não consegui comprar aquilo, eu vou consumir alguma outra coisa, eu vou descontar essa frustração consumindo algum conteúdo na internet, por exemplo, né? Então, eu vou consumir mais algum tipo de conteúdo. E aí, uma frase aqui também que são sinais, tá? Esse questione aqui são alguns sinais, assim, que a gente pode perceber. Se alguém já falou para você, por exemplo, largar o celular, né? Eu já ouvi várias vezes, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu isso. Larga esse celular, ou então fecha o celular e come, ou então, alguém está falando com você e você tá no celular. Quer dizer, a sua atenção ela não está na pessoa que está conversando com você. A sua atenção está no celular. Você acha que você está prestando atenção na pessoa e no celular ao mesmo tempo, mas na verdade você está dividindo a atenção daquela pessoa com o celular, ou seja, você está trocando uma presença real, né, dividindo uma presença real por uma presença virtual, que às vezes nem é alguma coisa, nem é alguém que você está falando, né, nem é alguma coisa importante, é só olhando a timeline, passando a timeline para ver alguma coisa assim, né? Como se aquela pessoa tivesse te deixando entediada de alguma forma, e aí você vai compensar isso distraindo o seu olhar, a sua ansiedade em rolar uma timeline, por exemplo, né?
Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Pode me interromper a qualquer momento. E aí aqui a gente vai entrar agora na parte de sintomas, né? Como que eu posso identificar que eu tenho algum sintoma de dependência digital, né? Será que eu deixo de fazer, será que eu deixo de fazer alguma coisa que é importante para ficar na internet? Por exemplo, eu coloquei aqui a imagem que eu cheguei a citar para vocês, né? Isso é uma coisa que eu fazia muito. Antes de excluir as minhas redes sociais e trocar, eu já fui e voltei várias vezes, assim, né? Porque eu acho que todo mundo tenta encontrar, assim, o lado gerenciável, né? Que você tenta chegar num equilíbrio, né? Eu acho que quando você tem uma percepção, você tenta chegar num equilíbrio aí do que o quanto você pode estar ali, o quanto você estar ali te prejudica, né? Então, cada um tem a sua medida, cada um tem a sua quantidade, né? O importante é a gente notar se a gente tem esses sintomas. Então, aí no meu caso, por exemplo, né, eu tinha muito isso. Eu ficava, às vezes, como eu trabalho já no computador e eu já fico muito tempo no computador, eu não conseguia ver redes sociais, eu não via redes sociais durante o trabalho, né? Porque eu sabia que isso me distraía, de qualquer forma, me distrai, né? E se eu ficar olhando, já estou no computador, eu vou ficar olhando rede social, eu já não faço o que eu tenho que fazer. Então, eu deixava para ver coisas de redes sociais a hora que eu terminava o meu trabalho. E aí, geralmente, era quando eu ia dormir, que é a hora que eu acabava de fazer tudo que eu tenho que fazer, e agora eu vou ficar no celular. E aí eu ficava no celular forever, né? Porque eu já estava deitada, então eu já estava, não precisava fazer mais nada. Teoricamente, eu poderia ficar o tempo que eu quisesse, que eu já estou pronta, né, para dormir, vamos supor. E aí nisso eu acabava ficando bastante tempo. Então, será que eu deixo de, será que eu deixo de cumprir algum compromisso meu, por exemplo, de trabalho para poder fazer, para poder ficar na internet, né? Isso seria um sintoma, por exemplo, né? Quando eu fico sem o celular, que seria assim um sintoma da nomofobia, né? Quando eu fico sem bateria ou sem internet, né? Vamos supor, eu estou num evento social, né? E o celular ele camufla muito, né? Então, por exemplo, eu estou num evento social, eu estou num círculo de amigos ali, e aí acaba a bateria do meu celular. Eu fico nervoso? Será que eu fico nervoso? Será que eu fico. Como que eu me sinto tendo que estar 100% ali com aquelas pessoas, né? Será que eu noto que será que existe alguma diferença, né? Isso aí eu tô falando para cada um de vocês se questionarem, porque depois a gente vai fazer um teste. Não é nenhum teste assim elaborado por super elaborado, tá? É lógico que todo mundo, se realmente estiver identificando algumas coisas desses sintomas, tem que procurar uma ajuda profissional, mas a gente se baseou aqui em alguns testes realmente psicológicos, né? Criados por psicólogos para a gente poder fazer isso daí. Mas assim, voltando para o que eu estava falando, né? Se eu estou num círculo de amigos, será que quando eu estou nesse círculo de amigos, eu consigo estar 100% presente ali, sem o meu celular? Alguém já fez esse teste? De estar ali, eu estou ali junto com algumas pessoas, umas pessoas eu conheço mais, outras pessoas eu conheço menos. E aí, por exemplo, se você tiver um sintoma de timidez, você for uma pessoa naturalmente tímida e você estiver num círculo com pessoas que você não conhece, a, a tendência é você pegar o seu celular e às vezes ficar ali, né, um pouco com o celular, um pouco conversa com as pessoas e tal. Então, você vai usando o celular para gerenciar uma emoção tua, né? Que é a timidez. Então, é por isso que eu falo bastante do autoconhecimento, né? A gente precisa ter esse autoconhecimento para perceber qual o sintoma que a gente tem quando a gente fica sem a internet, sem o celular, sem bateria, né? No caso. É,
Aí uma coisa também que é um sintoma muito característico, tá, da dependência digital, é que quando a gente tem uma relação que não é muito sadia, né, a gente não percebe. Então, aqui no caso, tem assim a dificuldade de assumir o excesso, né? Mas na verdade é uma falta assim de percepção, né, do quanto você passa naquele momento. Então, quem está de fora, por exemplo, e fala para você, larga o celular, a pessoa está de fora, ela está vendo e está pedindo para você fazer aquilo, né? Mas você, para você, não tem nada demais. Você está prestando atenção na pessoa e ao mesmo tempo rolando a timeline. Qual é o problema, né? E aí tudo todos esses sintomas, esses sinais que eu estou apresentando para vocês, são sinais que a gente tem que focar no excesso, tá? Então, porque isso acontece com todo mundo. A nossa sociedade hoje, ela está construída de uma forma onde tudo acontece no mundo digital, né? Alguém levantou a mão aqui, peraí. Pode falar, Ana. Adivinha quem levantou a mão? Eu, né? Que gosto de falar mais que o homem da cobra. Oi, Mila. Oi, Oi. pessoal. Boa noite, todo mundo. Uma coisa que me veio na cabeça agora é sobre esses tempos, digamos assim, esses tempos modernos que a gente está vivendo agora, época de pandemia e tudo mais, né? E o quanto isso aumentou a nossa dependência digital. Exatamente é o tema da tua palestra, né? O quanto isso aumentou a nossa dependência digital. Por precisar, né? Uma questão sanitária, uma necessidade de precisar ficar em casa, os trabalhos passaram aqueles que é óbvio, né, que é possível, grande parte deles passou a ser online. Uhum, Você passou a fazer muito mais compras online, uhum, treinar online, aulas de yoga online, né? Eu tenho uma personal, comecei a treinar com a minha personal de forma online. Ela tem um pai idoso e até hoje ela continua me dando aula online via WhatsApp. uhum, Então, querendo ou não, né? A nossa autoavaliação do quanto estamos usando o mundo digital, essa nossa autoavaliação, ela precisa ser feita cada vez mais, porque a sensação que eu tenho, eu não sei se todo mundo tem essa sensação, mas é uma sensação minha que eu vou compartilhar, é uhum, que eu trabalhava, por exemplo, de 6 a 8 horas por dia. Nessa atual situação que nós estamos, em que o trabalho está online, eu tenho a sensação que eu trabalho 12 horas por dia, né? Porque parece que eu fico muito mais tempo no computador do que de fato eu trabalhava antes. uhum, Então, aí eu não sei se é porque de fato eu estou trabalhando muito mais, porque o trabalho entrou na minha casa, né? Ou se é porque eu estou sempre conectado, ou no computador, ou no celular, vendo alguma coisa do trabalho, respondendo o tempo todo, né? Igual você falou, os 40 e-mails e aquela necessidade de estar sempre. Eu preciso estar em dia com os meus afazeres, né? Não imagina, eu não vou conseguir dormir se ficar 2 e-mails para trás da coordenação da escola, né? Então, como que é isso, né? A nossa autoavaliação, é claro que a gente faz a gente tenta fazer uma autoavaliação, igual você falou, depois a gente precisa de uma ajuda de um profissional, né? Claro. uhum, Mas essa autoavaliação ela se faz cada vez mais necessária porque o volume de conteúdo de dependência digital nossa está aumentando muito nessa atual situação de pandemia e tudo mais, né? Porque o treino está online, as compras do supermercado estão online, está tudo online, né? uhum, Então, como é sério isso, né? Como é sério. E aí, um resultado físico que eu tive, né? Por essa pandemia e esse uso excessivo, né, do online, foi começar a usar óculos. Eu comecei a sentir dores de cabeça absurdas, de tanto tempo com um olhar numa tela, né? Se não é numa tela do computador, é na tela do celular, antes de dormir, igual a foto desse moço aí do canto de baixo.
E eu tive que passar a usar óculos, né? Assim, nunca precisei e comecei a ter uma dores de cabeça horríveis e precisou usar óculos. Então é um resultado físico, né? E eu me encaixo eu me encaixo no outro slide que você estava mostrando. Uhum. E quando eu me sinto frustrada, eu pego o celular para dar uma navegadinha, para tentar falar assim, deixa eu me animar um pouquinho, deixa eu ver o que o povo está fazendo por aí. Hum. O segundo aí, ó, questione-se, né? O segundo item que você falou, ai, gente, eu já estou me expondo total aqui, né? Contando tudo. Esse aí, ó, quando eu fico frustrado, triste ou sente, né, uma emoção negativa, eu pego o celular para me distrair. Eu faço totalmente isso. Bom, vou parar de falar. Obrigada, amiga. Não é só você. Então, o que eu queria apontar é justamente isso, né? O mundo digital hoje, não só pelo contexto da pandemia, que a pandemia com certeza aumentou e a gente tem essa sensação de exaustão que você relatou, né? Porque, na verdade, você pode ter passado o mesmo tempo, né? Só o digital que aumentou, porque na verdade você pode, se você antes você trabalhava, por exemplo, preparando essas aulas no computador na sua casa e dando essas aulas lá na escola, durante a pandemia, agora você prepara as aulas no computador e dá as aulas no computador. E aí esse tempo parece que é maior e você fica com essa sensação da exaustão mesmo, né? E isso para vários outros trabalhos, né? A gente, durante a pandemia, realmente a gente teve tudo ficou delegado para o digital, né? Mas não só isso, né? O mundo digital, hoje mesmo, tudo que é feito no digital, isso foi tema de algumas palestras que veio antes e vai ser tema ainda de algumas palestras que a gente ainda vai dar na Casa Hacker. Ele é construído para que a gente fique mais tempo, né? Então, tudo é feito para que a gente gaste mais tempo no celular, para que a gente fique mais absorvido pelo mundo digital, utilizando as redes sociais, utilizando tudo, assistindo vídeos, enfim, lendo notícias. Então, tudo é feito para que você fique mais tempo nesse ambiente, né? Então, ele é construído para isso, né? Então, não é uma coisa que você falou assim, por exemplo, eu estou me expondo. Não, isso é uma coisa que acontece com todo mundo. A gente não precisa ter vergonha, né, de sentir que a gente de identificar, por exemplo, que eu tenho alguns sintomas como esses, né? Inclusive, eu falei abertamente porque em relação a mim, porque isso é uma coisa que acontece, né? Com todo mundo, em algum momento a pessoa se identifica que está fazendo um uso do celular. A gente aprendeu a usar o celular enquanto tecnologia, mas a gente não aprendeu a usar o celular enquanto ferramenta, né? Assim, a gente não aprendeu ele, incorporar ele, né, na nossa vida dessa forma. A gente não aprendeu a usar de forma sadia. A gente aprendeu que apertar aquele botão faz aquela coisa, né? E a todo momento que algum novo botão, algum novo recurso está sendo lançado no digital, a gente aprende a utilizar ele, né? Isso a gente está aprendendo a utilizar, mas não necessariamente a gente está aprendendo a inserir isso na nossa vida, né? Ninguém está ensinando a gente a utilizar o celular de forma sadia, né? A gente não tem um manual assim, olha, se você usar tantas vezes e tal, não existe isso, né? Isso é uma coisa que a gente tem que construir com cada um, né? Cada pessoa tem que construir, porque você, por exemplo, pode utilizar, de repente, o teu momento de utilizar é à noite, de outra pessoa vai ser de manhã, você precisa fazer as suas aulas e outra pessoa. Então, cada pessoa tem o seu contexto, né? A gente precisa encaixar isso de uma forma que isso fique sadia e que a gente tenha pausas aonde, né, a gente consiga ficar sem o celular, que aí seria, por exemplo, aqui, né? Quando você fica sem o celular ou sem internet,
né? A gente não pode ter uma sensação de ficar frustrado, de se sentir deslocado, eu ter timidez num ambiente, por exemplo, você está num ambiente que tem outras pessoas, é muito fácil hoje eu não precisar vencer a minha timidez, né? É muito fácil, eu pego o meu celular e quando eu sentir que eu estou meio tímido, eu estou ali no celular e eu não preciso fazer nenhum esforço para eu me comunicar com as pessoas que estão do meu lado, né? Porque é mais fácil. Agora, se eu não tiver com o meu celular, eu vou precisar interagir com aquelas pessoas, porque senão eu vou ficar muda ali parada, tipo, né? Então, assim, é isso que a gente tem que tentar buscar, né? Porque cada pessoa vai utilizar o celular de alguma forma. Então, por exemplo, quem tem um vício em videogame, né? A pessoa está jogando videogame, isso é um mecanismo cerebral, tá? Que acende dentro do cérebro o seu mecanismo de recompensa, né? Igual quando você come uma comida gostosa, você está acionando no seu cérebro um mecanismo de recompensa. E o videogame ele tem ele aciona um mecanismo cerebral de recompensa, mas não só isso, né? O vício em videogame ele pode ser causado tanto por um motivo, esse motivo cerebral, quanto por um motivo, por exemplo, social, né? Que a pessoa, por exemplo, ela não tem uma sociabilidade boa, né, desenvolvida, e aí o que acontece? O videogame, ele traz a pessoa para o mundo de videogame, onde ela não precisa trazer nenhuma expectativa, ela não precisa corresponder nenhuma expectativa do mundo social, porque ela pode simplesmente jogar o videogame pronto, né? E aí, de repente, você está até jogando, você está até interagindo com outras pessoas que estão jogando online com você, mas sem corresponder àquela expectativa, porque as pessoas se reúnem ali com aquele único propósito que é jogar o videogame, né? Então, as outras todas as expectativas, você não se sente pressionada a corresponder nenhuma delas, né? Então, você não precisa atuar nisso quando você está tendo essa interação. Então, você fica absorto naquele mundo e aí, quando você sai, o videogame te traz cada vez mais. Se for, por exemplo, um problema social, né, você vai entrar numa espiral. Por quê? Você não precisa, quando você sai para o mundo real, se você tiver, né, isso é uma coisa que a gente vai até avançando aqui para frente, depois eu vou mostrar. Se você tiver uma briga ou alguma coisa com alguém no teu mundo no mundo, aqui no mundo real, né, que não faz parte do videogame, que é um mundo construído do videogame, por exemplo, a tendência é que você vá cada vez mais jogar o videogame, porque lá no videogame ninguém briga com você, né? Tipo, vai brigar, mas vai brigar por causa daquele negócio lá que propositalmente você vai brigar por causa da torre que você tem que conquistar, entendeu? Então já é esperado, você já espera isso, já espera a batalha do videogame, você já espera o que vai acontecer ali, que é diferente do mundo real. O mundo real, você não sabe o que vai acontecer, né? A gente não tem controle. Então, por exemplo, se eu tiver um problema de controle no mundo do videogame, eu não passo por isso, né? Então, o vício, ele esconde, né? A gente, mesmo que a gente está utilizando todas as redes sociais, a gente está utilizando cada vez mais a internet e cada vez mais a gente está no mundo digital, a gente tem que exercitar, notar se isso não está escondendo alguma outra coisa, né? Porque quando isso se torna um vício, isso está obsessivamente escondendo alguma coisa, alguma coisa que a gente precisaria estar trabalhando em cima e que a gente deixa de trabalhar porque o digital compensa, né? Eu vou passar aqui, ó. É, esse é essa bolinha aqui que está no meio, tá? É um dos materiais que tem de um material que a gente citou também em outras oficinas, que chama Data Detox Kit, tá? Deixa eu mandar aí para vocês no chat o nome.
chama Data Detox Kit. E aí aqui a gente tem, por exemplo, é como se fosse uma pupila, tá? Isso daqui. Então é um olho, e aí a nossa pupila no meio, né? E aí quando a gente usa alguma droga, alguma coisa assim, nossa pupila fica grandona, certo? Então isso daqui eles tentaram fazer da mesma forma, né? Então a gente vai preenchendo, a gente vai pintando isso daqui para ver o tanto que a nossa pupilona está ficando grande, conforme vai passando nesses pontos aqui. Então, o quanto eu assisto de vídeo, o quanto que eu fico na internet, tá? O quanto que eu fico no Facebook, o quanto que eu fico no Twitter, no Instagram. E aí você vai pintando aí conforme as horas conforme as horas que você tem. E aí você vai vendo mais ou menos o nível daquilo que a gente está. E aí eu trouxe outras bolinhas para a gente dar uma comparada. Essa que seria a nossa bolinha do vício, vamos supor, a bolinha não saudável, né? Mas ao longo do nosso dia, vamos supor que o nosso dia é essa linha, ou o nosso dia ou nossa semana, tá? Você pode fazer isso aí na sua casa, conforme você estabelecer. Você pode fazer mensal, semanal, diário, né? Eu acho que semanal inicialmente seria a melhor forma de você poder analisar, né? Aí a quantidade, né? Vai depender muito do tanto que você usa, enfim, mas aqui a proposta seria a gente fazer semanal, né? Então, por exemplo, vou dar só um exemplo de como funcionaria, né? Durante o nosso dia, durante as nossas semanas, a gente tem atividades que a gente tem que fazer, né? Todo mundo faz. Então, por exemplo, dormir, todo mundo dorme. Comer, todo mundo come, certo? Então, eu coloquei aqui algumas coisas, eu coloquei umas categorias, tá? Vocês podem recategorizar como quiserem, mas eu coloquei a nível de exemplificação. Obrigações. Então, por exemplo, durante o nosso dia ou durante a nossa semana, a gente gasta uma quantidade de horas para cumprir obrigações, ou seja, coisas que nós somos obrigados a fazer. Por exemplo, trabalhar, afazeres da nossa casa, limpar a casa, tal, tal, tal. Organizar as finanças, ir no mercado, fazer compra, cuidar da sua família, né, filhos, enfim, o que você tiver para fazer. Aí, a gente também gasta, só que a gente não faz só isso, né? A gente também gasta tempo fazendo uma alimentação, comendo, cozinhando, indo no restaurante comer, enfim, a gente gasta um tempo fazendo isso. A gente gasta um tempo cuidando do nosso sono, ou seja, dormindo, né? A gente gasta um tempo para fazer atividades ao ar livre, beber água, ir no médico, fazer atividades simples, né? Cuidar da nossa higiene. Ah, eu vou fazer lavar o cabelo. Tem gente que lava de dois dias, lava o cabelo, né? Então, você vai cuidar da sua higiene, vou fazer uma unha, vou fazer alguma coisa, tal. Isso aí você também gasta tempo para fazer, né? E cuidar da nossa mente. Cuidar da nossa mente não é só ir no psicólogo, né? Não é só tomar remédio. É estar com pessoas que a gente gosta, é estudar, aprender alguma coisa nova, fazer um hobby, né? Alguma atividade desse tipo. Tudo isso faz parte de cuidar da nossa mente. Então, vamos supor, se a gente já fizer, tirando essa bolinha aqui do vício, se a gente já fizer tudo isso aqui, já dá coisa pra caramba, né? Pra gente fazer em um dia só, não dá tempo de fazer tudo. A gente tem que dividir aí, por isso que eu faço a proposta de colocar semanal, né? Então, a gente já tem, quer dizer, algumas atividades aqui a gente vai fazer todo dia, que é comer, dormir, enfim, trabalhar, né? Mas outras atividades a gente vai fazer semanal, e isso vai consumir um certo tempo, né? E aí a gente tenta comparar quanto tempo você gasta para estar com pessoas que você gosta? Quanto tempo você gasta para ficar vendo vídeos no YouTube? Quanto tempo você gasta para cuidar do seu sono diariamente? Quanto tempo você gasta para estar no Facebook diariamente, né? Então, assim, a nível de comparação mesmo, né? As atividades que a gente faz para a nossa vida e as atividades que a gente faz no mundo digital.
Então, aí você fala assim, "Boa, mas eu não sei quanto tempo que eu gasto no Facebook, nem no Instagram, nem no, enfim, nas minhas redes sociais. Então, a gente entra aqui no momento de descoberta. Como que eu vou descobrir isso, tá? Tem aí no... Eu não sei quem tem iOS, quem tem Android, tá? Então, aqui na Apple, existe esse aplicativo aqui, tá? Você vai entrar no app de ajustes do seu celular ou do seu computador. E lá, na tela da bateria, você vai encontrar o item aqui na bateria. E aí você vai clicar em cima do relógio para exibir o tempo que você gastou em cada aplicativo. Então, ele vai mostrar mais ou menos essa tela para você, se você tem um iOS, né? Esse aplicativo chama Screen Time, né? E aí ele mostra o tempo que você gasta em cada aplicativo, tá? Eu vou deixar um pouquinho de tempo aí, quem quiser fazer só para ver. No Android já é um pouquinho diferente. Opa! O meu informou que na última semana meu consumo aumentou 12%. Ó, tá vendo? O que que aconteceu essa última semana? Às vezes você também está consumindo, você tem que ver o que que você está consumindo, tá, gente? Porque às vezes você está consumindo, vamos supor, você está fazendo um curso online. É lógico que você vai ficar mais tempo, porque você vai ter as horas do seu curso online, né? Então, o interessante aí é a gente. Instagram e LinkedIn foi o que bombou. Então, a gente consegue ver por aplicativo, né? O tanto de tempo que a gente está utilizando em cada um. E aí no Android, você pode abrir configurações, né? Ali aqui mostra na tela, ó, né? E aí você procura lá no configurações, você entra no menu e digita bem-estar. Já vai aparecer bem-estar digital. E aí você vai entrar. A questão é que aqui você já tem que ter habilitado, talvez ele para ele começar a te mostrar. Então você vai ter que habilitar ele, esperar você usar uma semana, um mês, alguma coisa assim, para você poder habilitar se ele não tiver habilitado, né? E aí aqui, tanto um quanto o outro, tá? Você pode configurar, né? Se vocês entrarem nesses aplicativos aí, dando uma explorada aí, vocês vão ver que tem a opção de você colocar um modo sem distrações, ele fica todo preto e branco o celular. Então, ele vai mudar, né? Ele não vai ficar mais colorido, você vai ver que ele vai estar ali. Você pode colocar um horário para você parar de utilizar, um horário para dormir, um horário limite para cada aplicativo, por exemplo. Ah, eu quero ficar no máximo 1 hora no Instagram. Opa, que legal essa dica. É legal, né? É legal porque assim, a gente consegue é, gerenciar, né? A gente consegue gerenciar. Eu não quero, você estabeleceu que você não quer ficar mais de 1 hora. Então você pode colocar um alerta e a hora que passar desse valor, ele muda. Vocês querem que eu volte aqui? É, Screen Time no iOS. Eu vou mandar aqui no chat, que eu acho que é. E no Android, pode ter errado, mas é Android Bem-Estar Digital. Agora a gente vai fazer um testezinho. Gente, eu queria fazer esse testezinho como um teste mesmo de bolinha, só que o teste de bolinha, ele não, ele aparece todo mundo, né? Então, eu achei melhor manter o teste assim e aí vocês fazerem na casa de vocês, para a gente manter a privacidade de todo mundo. Então,
aqui a gente tem algumas perguntas que vão te ajudar a se orientar, a se questionar, tá? Em relação a isso. Então, e aqui do lado, desse lado, tem um nível, que seria assim, olha, essa pergunta, por exemplo, a primeira pergunta, tá ligado à internet há mais tempo do que pretendia? Você acha que você ficou muito tempo na internet? Quantas vezes isso acontece? Você fala, nossa, eu fiquei muito na internet. Você tem essa sensação, né? E aí você vai escolher um nível. Ah, isso acontece ocasionalmente. Ah, isso acontece raramente. Ah, isso não acontece, não percebo que acontece. Ah, isso acontece quase sempre, sempre. Você vai escolher de 0 a 5, sendo que 0 é menos e 5 é mais, para responder cada uma dessas perguntas. Então, eu vou ler junto com vocês, tá? Vocês podem pôr só o número, tá? Então, não precisa escrever a pergunta nem nada, é só colocar um número. Então, vamos supor, essa daqui eu vou colocar aqui frequentemente. Então, 3. Então, eu vou pôr lá ali numa folhinha, eu vou pôr 3, tá? E aí, no final, a gente vai somar e ver mais ou menos como é que fica. Então, algumas perguntas para a gente se orientar, né? Esse teste ele foi criado pelo pessoal do Instituto Telete. Então, foram psicólogos mesmo que fizeram esse teste, tá? Ele é embasado, e aí são perguntas que servem para nos orientar. Então, está ligado à internet mais tempo do que pretendia? Aí, coloca aí o que vocês acham, tá? Negligencia tarefas domésticas para passar mais tempo ligado. Ah, será? Não sei. Vamos supor, você tá ali, terminou de comer e tem uma louça para lavar. E aí você fica usando o seu celular e deixa a louça para o dia seguinte. Acho que isso acontece comigo direto. Acho que eu ia colocar um quase sempre aqui nesse, um 4 para mim, né? Vocês não precisam falar o resultado, tá? Eu vou mostrar na tela e cada um fica com o seu próprio resultado, tá? Para a gente manter a privacidade de todo mundo. Prefere a excitação da internet à intimidade com o seu parceiro? Esse daí para quem é casal, né? Se você sente que você já deixou essa pessoa de lado para ficar na internet, que, né, aí a gente mexe aí em relação àquela questão do tédio, que você pode pensar também em relação a amigos, né? Quantas vezes você estava ali com seus amigos e, poxa, tá entediante, vou procurar alguma coisa na internet, né? E aí você fica lá, teu amigo tá lá falando e você tá na internet, ou tá vendo uma timeline ou alguma coisa assim, né? Estabelece novas relações com outros utilizadores da internet, na internet. Então, você tem muitos amigos virtuais e poucos amigos na realidade. Na realidade, assim, né, gente? Tudo é realidade, né? Mas você tem muitos amigos na internet e socialmente, assim, pessoas próximas de você. Essas pessoas que você tem amizade na internet são pessoas longe, são pessoas que você quase não vê, e aí as pessoas que você vê mais, você tem menos contato, tá? Seria mais ou menos assim, isso que essa pergunta está querendo trazer. Aí as pessoas próximas de si se queixam sobre o tempo que você passa ligado. Mãe, pai, irmão, amigos, né? Você já ouviu muitas vezes aquele negócio, ai, deixa o celular, ou você está prestando atenção no que eu estou falando, né? Você ouviu o que eu falei, né? As pessoas geralmente perguntam dessa forma. Pode passar? Pode. Aí. Seus afazeres são alterados devido ao tempo que passa ligado. Isso daqui seria o exemplo do seguinte, tá? Você tá lá na sua casa, por exemplo, e você tem alguma coisa para você fazer. E aí, de repente, você ficou muito tempo na internet e aí não deu tempo de você fazer aquela coisa, e aí aquela coisa vai ficando para depois, né?
E aí altera, né? Isso altera o seu cronograma, isso chega a alterar o seu cronograma, alterar o seu cotidiano, né? Alterar o seu dia a dia. Quantas vezes isso acontece, né? Verifica o correio eletrônico antes de qualquer coisa que precisa fazer. Isso aqui não é só correio eletrônico, tá? WhatsApp, por exemplo, eu acordei antes de eu tomar café da manhã, eu vejo WhatsApp. Antes de eu, sei lá, fazer qualquer coisa, eu cheguei em algum lugar ou eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, você tem uma atividade para você fazer, né? E aí a primeira coisa que você vai fazer é olhar uma rede social, olhar o WhatsApp, olhar Instagram, né? Enfim. Seu desempenho ou produtividade no trabalho sofre devido à internet? Isso é uma coisa que é bem difícil de perceber, tá? Porque às vezes, principalmente se você trabalhar no computador, você vai utilizar as coisas tudo ao mesmo tempo, então você vai ter uma janela que você vai ficar na internet, e uma outra janela que você vai ficar é, fazendo o seu trabalho, né? E aí é muito difícil de perceber a quantidade de tempo que você tá. Existem é, como que chama? Contadores mesmo, né? Você pode utilizar no próprio computador ou você pode utilizar no próprio relógio seu, se você quiser. Tentar pelo menos uma vez, se vocês nunca fizeram esse teste e está difícil de responder essa pergunta, tenta depois fazer, né, esse teste de ficar uma semana sem utilizar e perceber se isso mudou a sua produtividade. Se você ficou menos, ou se você não ficou, ou se você ficou menos, né? O quanto de tempo que você ficou, ou se você simplesmente parar, assim, não utilizar, não abrir, enquanto você estiver fazendo alguma atividade do trabalho, para você ver se isso afeta a sua produtividade, porque realmente isso é uma coisa difícil. Se você não faz esse controle já não faz esse controle, fica difícil de perceber que isso afeta a produtividade ou não, né? É, tem uma atitude defensiva ou de secretismo, secretismo no caso, ser secreto, tá? Quando alguém lhe pergunta o que está fazendo na internet, então você não quer responder, né? Você fica na defensiva, né? Quantas vezes isso acontece? Bloqueia os pensamentos perturbantes sobre a sua vida com pensamentos reconfortantes da internet. Isso daí seria o caso, né, de quando a gente fica frustrado, deprimido, né? Então, por exemplo, surge um pensamento na sua cabeça, alguma coisa chata que você lembrou, e aí você tenta colocar alguma coisa, tipo, o cachorrinho é, fazendo cocô no lugar errado, sei lá, alguma coisa assim, né? Eu passei, tá, gente? Eu fui passando porque eu fui lendo e aí eu já fui falando. É, encontra-se a desejar voltar a estar ligado à internet novamente. Isso daqui é, por exemplo, assim, ó, vamos supor, você está utilizando, sei lá, você está lá no Instagram, né? Você está vendo o Instagram e tal. E aí, de repente, chegou seu chefe, ou chegou algum amigo seu, ou apareceu, sei lá, o cara do correio, alguma coisa. E você parou de fazer aquilo que você estava fazendo, né? E aí você fica, enquanto você não tá podendo, porque vamos supor, teu chefe tá ali do lado, você não pode usar o Instagram. E aí você fica assim, puta, mas eu queria terminar de ver aquele negócio que tava lá, né? Então, você tem esse desejo, assim, de quando você não está utilizando, de querer estar utilizando, você pensa sobre isso, né? Tem receio de que a vida sem internet seja aborrecida, vazia e sem alegria, né? Isso aqui acontece muito com pessoas que já tentaram, né? Ou já pensaram em tentar parar de utilizar a internet ou fazer um detox, né? Eu vou ficar uma semana sem utilizar o celular. Quem já tentou, já pensou se propor a fazer isso, mas aí falou assim: nossa, mas deve ser muito chato, deve ser muito ruim,
deve ser muito vazio, deve ser muito... A vida não deve ser legal, né? Não deve ser legal fazer isso, né? Refila, grita ou fica irritado se alguém se incomoda, se alguém o incomoda enquanto está na internet. Você está lá mexendo em alguma coisa, vendo uma coisa que nem é importante, é só, sei lá, o novo tutorial de maquiagem da blogueirinha, não sei o quê. E aí alguém fala com você nesse momento e você fica irritado de alguma forma ou acha ruim que a pessoa está falando enquanto você está vendo o tutorial da blogueirinha, nananã. Que você poderia só dar um pause no vídeo, né? E depois voltar a assistir, né? Então, existe irritabilidade, você nota que existe. Perde o sono devido a estar na internet até muito tarde, né? Então, você percebe que você fica ali na internet mexendo nas coisas e aí depois você fica com aquele monte, você fecha o olho, vai deitar na cama e fica aquele monte de coisa que demora para você se desligar. Fica preocupado com a internet quando não está ligado ou fantasia em estar na internet. Isso daqui é muito parecido com essa outra, né, da 11 aqui, tá? Só que tá mais ligado à questão da preocupação, né? Você está preocupado com alguma coisa. Você não só está desejando estar lá, mas está preocupado que se você não entrar no Instagram e postar alguma coisa, todo mundo vai falar: nossa, ela não postou hoje, ou ele não postou hoje, né? Então, assim, é uma preocupação mesmo. Esse daqui chega no nível da preocupação, né? Diz a si mesmo só mais uns minutos quando está na internet. Tenta reduzir a quantidade de tempo que passa na internet e não consegue. Isso é para quem já tentou, né? Então, se você já pensou em alguma vez tentar, falar, hoje eu vou ficar menos, e aí, sei lá, acabou ficando mais. Tenta esconder a quantidade de tempo que passou na internet, né? Escolhe passar mais tempo na internet em detrimento de sair com outras pessoas. Nossa, isso daqui eu faço direto, hein? Às vezes eu fico muito mais assim, falo, nossa, não. Isso daqui é para quem tem bastante perfil com dificuldades sociais, né? É bem comum que você acabe optando pela internet. E até na internet a gente encontra pessoas que que são têm bastante afinidade com a gente em relação a várias coisas que às vezes no contexto que a gente está, a gente não encontra, né? Então a gente fala assim, poxa, mas na internet tem aquela pessoa que é parecida comigo, que gosta das mesmas coisas que eu, e às vezes do teu lado não tem, né? Então aí você, em detrimento, você acaba optando por ficar mais tempo na internet, né? Se sente deprimido, instável, nervoso quando está na internet e isso desaparece quando volta a estar ligado, né? Você vê que você fica meio assim, vazio, meio, né? Quando você tá sem a internet, aí você entra na internet, puxa, esse sentimento desaparece, né? E aí aqui não precisa, é só vocês somarem os pontinhos, tá? É, e aí somando os pontinhos numa calculadora aí, que são 20 questões, né? Então, vocês somando os pontinhos aí, vocês conseguem ver mais ou menos qual que é a média. Então, vou só ler o resultado, né? De 20 a 49 pontos até 50 pontos. É um utilizador médio, com controle de utilização. Agora eu acho que tá todo mundo assim, ah, meu Deus, socorro. De 50 a 79 pontos, já significa que você já, algumas dessas coisas já estão te afetando, você pode ter problemas, você tem alguns problemas ocasionais, e aí é questão de observar mesmo, né? De medir e aí ver quais dessas questões aí que você vê que está te afetando, e aí observar elas melhor, né? Para que isso não aconteça. E aí, de 80 a 100 pontos, a utilização da internet realmente já está causando algum problema. E aí seria a questão da gente avaliar as consequências, né? Quais são as consequências que você está colhendo na sua vida para
para que a gente possa trabalhar em cima dessas consequências, né? E aí, eu coloquei aqui assim, ó. Bom, tudo bem. E aí, meu teste deu uma coisa super, sei lá, o que que eu faço agora, né? A gente vai entrar aqui na parte de detox, né? De desintoxicação. Isso daqui são só algumas dicas, tá? É, Então, por exemplo, que são coisas que acontecem com todo mundo, tá? Eu trouxe mais no contexto geral mesmo. Então, por exemplo, estação e segurança, né? Que é quando a gente tenta esquecer os problemas, ou a gente vai ver lá o videozinho do cachorrinho, né? Fazendo besteirinha, que é muito legal, a gente fazer isso, mas é uma sensação falsa de satisfação, né? Que a gente tem. Então, tentar observar isso. Para você fazer um detox digital, a gente tentar observar essa questão. Aí outra coisa que eu trouxe o quadrinho também, que ele exemplifica bem, relevância, né? A gente tentar observar o tanto que a gente coloca de relevância no mundo digital em detrimento de todo o resto que existe na nossa vida, que são muitas outras coisas, né? Então eu terminei com o João. Ah, verdade? E aí, como que ele lidou? Poxa, ele não sabe porque o Twitter tá baleando. Para quem não sabe, Twitter baleando é quando o Twitter não tá funcionando. Então ela falou assim: ah, ele não sabe ainda porque o Twitter não tá funcionando. Quer dizer, ela terminou com ele pelo Twitter, né? Então, e aí aqui tem um outro. Ah, eu tô indo pro cinema. Você viciou em Twitter, o cara falando, né? Ele tá indo pro cinema, ele vai no milkshake, tá tomando milkshake. E aí o cara fala, ah, escreve aí, apanhando do Broca, né? Tipo, é meio besta esse quadrinho, mas é tipo, a pessoa tá a todo momento colocando aquilo nas redes sociais e tal, né? Isso daqui é a relevância, né? E nesse contexto, o mundo digital, ele está indo no cinema, o mundo digital tem mais relevância do que aquilo que você está vivendo mesmo, né? Então, observar a relevância disso. Aqui, em relação à tolerância, tá? O que que seria, né? Seria o fato de o tanto que você gasta de tempo e como que isso é compensatório para você. Por exemplo, eu fiz uma foto de um super prato que foi uma delícia comer, e aí eu queria compartilhar isso com os meus amigos e tudo bem. Mas quando eu notar, e se eu notar, né, que essa essa vontade de postar pratos e pratos e etc e tal, porque teve bastante curtida. Então, por exemplo, aí é a questão da compensação, né? Você postou uma vez e aí você postou outra e a todo momento você quer postar cada vez mais, porque você ganhou uma tolerância, você quer cada vez mais ter esse sentimento de compensação, né? E aí eu coloquei um outro exemplo aqui, né? Que você vai no banheiro, fica 5 minutos, você vai no banheiro com o celular, você fica 55 minutos, né? É, Aí aqui, assim, abstinência e efeitos, né? Existe uma coisa que a gente faz muito bem, né? Que é trazer justificativas para aquelas coisas que a gente não quer mudar, né? Então, quando a gente percebe que a gente às vezes tem um problema, ou às vezes não quer lidar ou não quer atuar naquilo, né? A gente acaba. Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo. Poxa, mas se eu ficar uma semana sem usar o Instagram, todo mundo vai achar que eu morri, ou se eu não usar tanto, eu utilizo isso para conversar com os meus amigos. Você vai continuar conversando com seus amigos, né? Não é a ferramenta em si, né? Que vai trazer isso ou não, que vai te impedir de fazer alguma coisa ou não, né? Então, assim, por exemplo, eu coloquei essa foto aqui porque
qual esse bebê foca tá órfão, né? Quando chegar a 5.000 curtidas, ele vai ser adotado, enfim, vão salvar esse bebê foca, né? É, quantas vezes, não só em relação ao bebê foca, né? Mas quantas vezes a gente vê posts dessa forma, né? Então, assim, o que que é isso? A gente está levando, a gente está cada vez mais compartilhando e compartilhando e compartilhando coisas, e às vezes a gente está num fluxo assim que a gente não percebe, né? E aí a gente entra nessa coisa da justificativa, né? Que, mas eu tô fazendo isso porque eu quero ajudar o bebê foca, ou, né, a gente chega assim num ponto que não faz nem mais sentido, mas a gente tá ali ainda naquilo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar, né? E aí aqui ele fala, né, quando a gente não está conectado ou a gente não consegue usar, a gente fica ansioso, com medo e tudo mais, né? É, aqui, evidência de conflito, né? Essa daqui entra bastante na parte de autoconhecimento, né? Quando a gente chega nessa parte, nessa etapa, né, de que a gente começa a perceber que existe um conflito, que existe um problema, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei a foto de fotos e de mulheres, mas isso não acontece só com mulheres, tá? Acontece com todo mundo. E a gente evidencia aí que, poxa, eu tô começando a sofrer, né, por comparação. Então, lá no começo da oficina, a gente viu que tinha um depoimento de uma moça que falava que ela via que a vida dela não andava e que a vida das outras pessoas andava e que isso causava tristeza nela. Essa tristeza é a evidência de um conflito, de um conflito. Ela a tristeza está se tornando evidente, né? E aí ela está se tornando evidente por quê? Porque tem um conflito entre a vida dela e a vida das outras pessoas e o que ela vê que ela acha que é a vida das outras pessoas, né? Então, quando você começa a perceber que não está te fazendo bem, né? Que não tá, que você tá gastando às vezes tempo com coisas que não são relevantes, né? E que isso não tá te fazendo bem, porque no fundo, depois que você faz tudo isso, né? Isso não trouxe satisfação para você, né? Aí a gente tem essa evidência do conflito. Então, é importante, né, a gente notar esses sinais. E aí, assim, o que eu falo aqui para todo mundo é que é, se qualquer pessoa aqui de vocês ou qualquer pessoa que vocês tiverem contato e vocês notarem sintomas, né, ou questões assim relacionadas com o que a gente discutiu aqui na oficina, o ideal seria procurar um psicólogo, né, ou indicar procurar um psicólogo, e aí essa linha, que é a linha cognitivo-comportamental, ela é um pouco diferente da psicanálise, porque ela atua na mudança de comportamento. E como a gente falou no começo da oficina, né, isso é um vício comportamental, a dependência digital ela é um vício comportamental, então a gente precisa atuar realmente na mudança de hábitos, né? Então, seria o mais indicado aí, né? Se você passa por alguma questão dessa na sua família, e aí eu falo assim mais para quem tem filhos ou conhece pessoas que têm filhos e estão querendo observar qual que é a relação digital que principalmente as gerações mais novas, né, estão tendo, se é uma relação saudável com o digital ou não, né? O importante é que a gente crie uma rede de apoio, crie um ambiente de apoio. Então, ou você forneça apoio, ou você busque apoio, se for com você, né? Então, se você ajudando alguém, você fornece apoio, se for com você, você busca apoio. Por quê? É, se você tiver, por exemplo, que nem lá no caso de videogame, né? A mãe briga com o filho para ele sair do videogame, o que vai acontecer é que ele vai querer ficar mais ainda no videogame, porque a mãe dele não trouxe o apoio para ele, e aí, para ele fugir dessa situação,
ele vai ficar mais no videogame, porque lá no videogame ele tem o acolhimento que ele não teve fora, né? Então a gente precisa ter uma escuta sem julgamentos, né? A gente tentar não julgar isso que está acontecendo, a gente tentar acolher e trazer afeto. Por quê? Se a pessoa está no digital às vezes por falta de afeto, né? Ou às vezes porque está entediado, enfim, vai ter uma série de motivos, mas quando você oferece afeto e acolhimento, a tendência é que a pessoa fique mais próxima de você e mais longe daquilo, né? Então, isso serve para qualquer coisa, não só para questão de dependência digital, né? Mas para vencer qualquer tipo de vício ou mudança de hábito, a gente ter o apoio, a gente conversar com os nossos amigos, família e pessoas que são próximas da gente, para que elas nos ajudem a criar esse novo hábito que a gente quer, né? Nos ajude a nos enxergar como a pessoa que a gente quer construir. E aí, no SUS, tá? Existe a rede de atenção psicossocial, que é o RAPS, tá? Aqui tem o telefone 136 e tem um site também de saúde mental, e saudemental@saude.gov.br. Lá eles têm, principalmente para jovens e adolescentes, tem esse centro de atenção psicossocial e centros de convivência. Então, eu não sei como que está agora na pandemia, mas você pode entrar em contato ou indicar, né, para as pessoas, enfim. Eu deixo aí para vocês anotarem, né, saúde mental, saude.gov.br. E também tem a opção de atendimento online em sites, né, que são pagos. E aí eu coloquei o exemplo aqui do Vitude, que tem alguns atendimentos psicológicos com preço menor, né, mais simbólico, assim, vamos dizer, né? R$ 50 para cada atendimento, tá? Aqui no caso, então, se você fizer 2 no mês, você vai pagar R$ 100. O preço mínimo, acho que, se eu não me engano, no particular é R$ 50 nesse site aqui de atendimento online, tá? E aí eu coloquei vários links aqui, na verdade, eu vou mandar para vocês esses outros links aí no chat. Peraí. Porque tem alguns depoimentos, se vocês quiserem ver. Na verdade, assim, eu não sei se eu mando. Alex, o que você acha? A gente manda aqui ou a gente coloca na descrição do YouTube? O que você acha? Porque, assim, são alguns links que eu separei de depoimentos de pessoas. Inclusive, tem um vídeo muito legal no YouTube de uma moça que conta como que ela reverteu é, esse vício, né, que ela tinha. No caso, era de Instagram dela. Eu acho que é interessante, talvez, compartilhar isso. O que vocês acham? Pode escrever, gente, quem quiser. Quem quiser abrir o áudio. Cri, cri, cri. Eu vou mandar aqui no chat, então. Compartilhe. Eu acho que esse daqui é bem legal. O vídeo. E aí aqui tem algumas matérias que eu acho que é bem interessante. Pô. Nem todos os links eu vou compartilhar com vocês, que alguns eu coloquei como referência da oficina mesmo, tá? Mas esse vídeo aí que eu coloquei é bem legal. E é isso, gente. Eu vou deixar nessa última aqui, no último slide. É isso. Se vocês quiserem fazer perguntas de tudo que a gente conversou, podem ficar à vontade.
Ah, eu vou fazer uma última colocação aqui, que é Pode. um comentário que eu já ouvi, né, Uhum, e que eu parei para pensar e falei assim: "Nossa, que coisa mais estranha", né. Que é assim, por exemplo, eu gosto muito de treinar, né, ir na academia treinar e invariavelmente você bate aquela foto na academia e posta no Instagram, né. uhum, E aí, se vocês, sei lá, entrarem no meu Instagram, só tem coisa de academia, foto de academia, lá, 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 lá. Aí um dia eu uhum. fui na academia e não batia foto. Aí chegou os amigos lá e falou assim: "Pô, você não foi na academia hoje?" Eu falei: "Opa, espera aí, não é porque eu não postei que eu fui, eu só não postei a foto, pô. Agora é assim, agora quer dizer que se eu não coloco na rede social é porque não existiu, eu não fiz", né. É. Aí esse comentário eu parei e falei: "Ih, estranho, já tá estranho". Isso causa muito, se você estiver suscetível, né, não estou dizendo que você está, mas isso causa muito aquela questão da preocupação, né. Se você, torna um hábito sempre estar colocando as coisas nas redes sociais, e aí você deixa de colocar, né, ele gera essa expectativa que você tem que cumprir, e aí você se sente obrigada a cumprir essa expectativa, porque tem outras pessoas ali que também estão, eh acompanhando, né, vamos dizer assim. Então, é como se você tivesse um dever para com essas pessoas, né. E às vezes não são nem pessoas que estão no teu dia a dia mesmo, são pessoas que te acompanham só pela internet, que estão, né. Eh, então, é bem isso, assim. Gente, eu queria lembrar todo mundo que, essa oficina ela vem mais para que a gente coloque, a intenção da gente dar essa oficina para vocês foi a gente colocar um ponto de reflexão, né, para todo mundo que estivesse participando da oficina. A gente dá uma olhada nesses sinais, dá uma olhada nesses depoimentos, ver não para a gente ficar paranoico mesmo, mas para a gente começar a refletir e pensar, consigo mesmo, né, cada um aí, eu vou pensar comigo então o que que eu considero que seja, assim, uma coisa que está me trazendo, eu posso analisar? Eu posso parar, por exemplo, eu posso colocar ali o controle das redes sociais no meu Android, no meu iOS, começar a acompanhar isso. Eu tenho medo de fazer isso e tenho medo de saber a resposta ou não, né? É só para a gente se questionar, né? Porque redes sociais, sites, vídeos, tudo isso, né, tudo que faz parte do digital, ele é muito recente na história da humanidade, a gente não sabe nem quais são os efeitos disso tudo, né. E que nem eu falei, a gente não foi ensinado a isso, a gente está absorvendo, 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 e agora a gente está começando a refletir sobre isso, né, a gente está parando para ter estudos, então, a gente está começando agora a ter estudos de psicólogos, a gente está começando agora a categorizar e perceber que existem doenças, que nem eu citei a nomofobia e o próprio vício em videogame, né? Quer dizer que todo mundo que joga videogame vai ficar viciado? Não, né? Mas é que isso, aliado a outras questões, isso pode trazer a questão da dependência digital, né? Então, é mais um exercício mesmo que a gente tem que fazer, né? E também ajudar os nossos amigos, porque às vezes você não tem. Você pensa assim, poxa, tá super legal a forma como você tá, mas de repente tem alguém que você pode ajudar, tem alguém que você pode, que você, a partir do que você viu aqui, você vai notar em alguém, e aí você pode ajudar essa pessoa, porque nenhum tipo de dependência é legal, né? Dependência química não é legal, dependência digital também não é, né? Não é só porque é uma dependência digital, que é porque é uma coisa que é um vício comportamental, que ele vai trazer menos problemas para a vida da pessoa que tem, né, que é acometida por isso. Então, se a gente vê que a gente tem alguém, de repente, isso que a gente discutiu hoje aqui vai ajudar vocês a ajudar alguém, de repente, também. Então, é isso que a gente queria trazer aqui.
Tem uma pergunta aqui. Obrigada. Obrigada, Ana. É isso, gente. Alex, se você quiser fazer alguma pontuação, ou eu acho que seria isso. Jaqueline Leal. Obrigada, Jaqueline. Obrigada por estar presente nessa oficina. Estamos aí. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu estou aqui sobre coisas que às vezes não ficou clara. Enfim. Ah, que bom. Obrigada. Esse vídeo que eu mandei, esses dois, esse vídeo que eu mandei do YouTube, eu acho que esse é o vídeo certo.